Olá, sou o pastor Gary Haynes e está começando mais um programa Movimento dos Discípulos. Estamos aqui com a missão de chamar as pessoas a serem discípulos de Jesus, voltar à palavra e a gente vê a igreja de hoje em dia como era para ser de acordo com o Novo Testamento. Como um discípulo de Jesus, é um dos requisitos para você liberar na sua vida a bênção de Deus da forma plena, o mover de Deus como Ele gostaria de mover em você. Você quer ser usado por Deus? Você às vezes lê o livro de Atos e vê como Deus fazia milagres, maravilhas, e você fica assim, nossa, eu queria isso hoje em dia. Eu vejo tanto de gente dizendo, Deus, manda um avivamento, como se, o mover de Deus está dependendo de Deus decidir que Ele quer liberar para a gente um pouco disso. Como se, Deus está retendo o mover dele, está retendo os milagres, está retendo a manifestação do Espírito Santo. E assim, se ele tiver, de repente, o capricho de vontade, ele vai soltar. E parece que é o que a gente pensa que é avivamento. Um avivamento vem porque a gente pede, Deus manda avivamento. Está tudo errado, não bate com a palavra de Deus, tá? Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que se nós praticamos o que a palavra ensina, se nós pegamos os pilares de ensinamento do Novo Testamento e aplicamos em nossas vidas, se eu vivo uma vida como um discípulo de Jesus, se eu tenho uma vida quebrantada de oração, de busca a Deus, e eu pratico os princípios do Novo Testamento, sabe o que vai acontecer? O poder de Deus vai ser liberto e manifesto. Se eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo, se você entende que você é o templo do Espírito Santo, a igreja unida é o templo do Espírito Santo, não é mais um prédio, não é o edifício que a gente chama de igreja, não é o auditório principal que a gente chama de templo, não é só lá no altar que a gente chama lá na frente do púlpito, porque nada disso faz parte da nova aliança. Na nova aliança, o templo somos nós, eu sou, você é e nós em conjunto somos. Se eu entendo isso, sou discípulo de Jesus, sabe o que vai acontecer? O poder de Deus e a glória de Deus se manifestam de forma natural e orgânico, natural não no sentido de sobrenatural, digo de forma sem a gente ter que forçar nada, acontece, de vocês simplesmente praticar os princípios, colocar em ação, alinhar-se com a palavra de Deus e a gente está lançando um movimento de discípulos para chamar as pessoas de volta a praticar o que o Novo Testamento ensina. Se nós praticamos o que o Novo Testamento ensina, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo age. O que a gente chama de avivamento nada mais é do que pessoas colocando em ação os princípios da palavra de Deus em conjunto. O que a gente chama de avivamento vem por nada mais do que gente praticando o que a palavra ensina. Falar, não, mas eles, antes da Rua Azusa, um ano antes, eu estudo bastante esses moveres de Deus, você vai ver que as pessoas estavam orando, se quebrantando, buscando unidade, buscando a face de Deus. Aí por isso que Deus agiu no meio. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Porque eles voltaram a orar, quebrantar, buscar a face de Deus. Coisas que são princípios da palavra. Se você ter temor do Senhor, você diz, eu levo a sério as coisas de Deus. Não é brincadeira. Então eu vou levar a sério as coisas de Deus. Tenho temor do Senhor, Deus é um Deus justo e correto, então vou respeitá-lo. O que isso produz na minha vida? Alguém que quer fazer o correto. Alguém que faz o correto começa a semear coisas na tua vida. Eu começo a liberar fé, amor, perdão, esperança começa a ser parte da minha vida, eu começo a ter fome das coisas de Deus, eu estou estudando a palavra, colocando a palavra em autoridade sobre minha vida, Jesus é meu Senhor, eu começo a aprender o que é ter comunhão com o Espírito Santo, ser o templo do Espírito Santo, parar de julgar meu irmão e amar meu irmão, vamos estar juntos, a gente quebra a divisão, começamos a ter a união como corpo de Cristo, aí quando colocamos esses princípios da palavra de Deus em ação, o que acontece? O que a gente costuma chamar de avivamento, mas na realidade não é esse negócio esotérica, que a gente veio como um vento, foi como um vento, não sei. O Espírito Santo é comparado com um vento, tá? Ele passa como um vento, tá certo isso. Mas eu estou dizendo que esse tal de avivamento parece um negócio esotérico. A gente não sabe onde está, como está. Nada disso. Você consegue produzir o que a gente chama de avivamento, colocando em ação os princípios da palavra de Deus? É tão simples assim? Nós que complicamos. A gente complica as coisas fáceis. Tenha temor do Senhor de verdade no seu coração.
Começa a praticar a vida de um discípulo, começa a pagar o preço de colocar Jesus como teu Senhor, obedecer tudo que Ele manda, ter temor do Senhor, buscar a obedecer, sacrificar a tua vida, colocar no altar de Deus, que não é um lugar físico lá na frente da igreja, é um lugar, né, diante de Deus. O altar é crucificar a sua vida de pecado, a tua vida de carne lá na cruz, junto com Jesus, e viver não mais eu, mas vive Cristo em mim, uma outra vida. Então, você colocando essas coisas em ação, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu aqui. Caiu grande temor sobre o povo de Deus, em seguida, grandes milagres acontecem. Ponha em ação os princípios corretos e o que a gente chama de avivamento vira simplesmente a coisa normal da igreja. Essa é a beleza da coisa. Então, o que a gente acha que é um avivamento, que é bate e depois some, não tem que ser assim. Se ele bate e depois ele some, é porque ele bateu porque as pessoas estavam fazendo o correto e ele sumiu porque deixaram de fazer o correto. Entendeu o negócio? Simples assim. Está na hora de a gente entender isso. Que nós podemos ter o mover do Espírito de grande maneira em nosso meio, de grande forma, né? Sacudindo e tocando e fazendo milagres e maravilhas e coisas incríveis acontecendo, como no livro de Atos e na igreja do Novo Testamento, simplesmente vivendo igual Jesus nos chamou a viver, como seus discípulos de verdade, não falsos, não mornos, com temor do Senhor, levando a sério as coisas de Deus e buscando tua palavra. Gente, é fácil até. Parece difícil, porque a gente faz, se é difícil, aquilo que não é difícil. A gente complica aquilo que é fácil. Fala, como assim? Isso não bate com o que eu acho, não. Fala, que tal então te provar o que eu estou falando? Lembra um lugar que Jesus põe as crianças no meio e fala, se você quer realmente entender as coisas de Deus, viver a vida abençoada, né? Eu estou parafraseando, né? Mas ele dá a entender que se quer realmente entender as coisas de Deus, crescer nas coisas de Deus e ter Deus na tua vida, tem que ser igual a criança, simplifica. A gente que complica. Está na hora de simplificar, não complicar. A gente quer fazer ser tudo complicado, de forma que a gente encheu de palavras difíceis agora o cristianismo. Tudo é alguma orgia, alguma coisa, né? A partir de teologia, depois você tem pneumatologia, escatologia, cristologia, tudo é teologia, é isso, e palavras difíceis. A gente complica tudo. E eu vejo que a igreja neotestamentária e aquela igreja nos primeiros séculos, após Jesus ter construído a igreja e subido para estar à destra do Pai, aquela igreja inicial, né, naqueles primeiros 300 anos mais ou menos, era uma igreja que não complicava as coisas, eles simplificavam as coisas. Eles não colocavam termos difíceis para dizer, você não vai poder entender a teologia, você precisa de um profissional, um teólogo para te explicar. Não, assim, eu não estou desmerecendo que precise de mestres no corpo de Cristo para ajudar a ensinar as coisas de Deus. É diferente. Diferente. Se é um mestre que ensina as coisas de Deus para a pessoa aprender, é correto, é bíblico. O que eu estou dizendo é que a gente não precisa como se fosse um cientista para soltar para a gente a fórmula, porque a fórmula está aqui abertamente para todos nós, podemos aprender e colocar em ação em nossas vidas. Bem, pessoal, nosso tempo está acabando no ensino de hoje, nós vamos continuar, nós estamos aí, né, diariamente com o ensino da palavra, no movimento dos discípulos. Ajuda a gente a contar para as outras pessoas sobre esse ministério, sobre esse projeto, né, que eles possam estar acompanhando, orando pela gente, porque o inimigo está furioso, mas a vitória é nossa em Jesus Cristo.